inícios dos anos 80, 90, começamos a falar da metal. É uma coisa muito underground, muito subversiva, muito pouco aceita do ponto de vista social. E quando, em 1987, surge o primeiro programa na Rádio Nacional chamado Lança-Chamas, é de facto ali um marco histórico para o metal em Portugal, sendo ele um metal mais clássico ou sendo depois progressivamente, pela entrada de novas pessoas, um metal cada vez mais moderno e cada vez mais ciente do seu lugar na cultura em Portugal e também da sua cultura europeia e mundial. Por isso, os Municipal acompanharam não só o Lança-Chamas, mas também todo o percurso radialista que o António Sérgio fez na Rádio Comercial, que fez na XFM e que fez também na Radar. Eu, como pessoa que trabalhei com ele muito diretamente, algumas vezes tive o orgulho e a grande oportunidade de poder partilhar alguns momentos também com a banda e também a amizade, especialmente do Fernando, que é a pessoa com quem temos uma relação mais estreita. E não será por acaso que em 2009, quando o António Sérgio já estava bastante doente, a última entrevista que ele fez a músicos em Portugal foi ao Fernando dos Municipal, quando eles iam tomar de assalto de novo a incrível Almadense, no eterno retorno às bases para renascer qual Fênix com nova garra e novo ânimo. O que eu vos trago aqui e que tenho imenso prazer em apresentar, como eu dizia há pouco a um amigo, esta é mais uma das grandes meiguices que os Municipal tiveram para comigo. Uma delas foi a apresentação também no São Jorge, do seu documentário. Esta também apresentar Lobos que Foram Homens, da autoria do Ricardo S. Amorim, é também para mim um orgulho por tudo, porque é importantíssimo que haja uma editora que se disponha a lançar uma biografia sobre uma banda tão seminal como os Municipal, e isso é muito de louvar. E mais ainda é de louvar um autor como o Ricardo, que conseguiu nesta biografia, sem lanechices, sem aquele borderline intelectual, sem puxar para a direita ou para a esquerda, sem fazer aqui desvios de caminho, fazer uma entrada numa banda, contando o bom, contando o menos bom, contando as dificuldades e fazendo disto uma obra seminal para o metal em Portugal. E daí os meus parabéns, já não tinha dado hoje, os meus grandes parabéns ao Ricardo pela capacidade que teve em escrever este livro. Já agora também em tempo recorde, porque os compromissos são para se cumprir, o Fernando diz isso no final do livro, e os compromissos foram cumpridos. Foi um ano de intenso trabalho. Ricardo, conta-me, e conta principalmente ao público que nós temos aqui, muito obrigado por estarem presentes, como é que surgiu este convite? Há uma história engraçada, há sempre histórias engraçadas em Portugal. Nós temos aqui duas coisas fabulosas e diferentes do resto do mundo. É a nossa hospitalidade, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa maneira de estar e a comida. E, portanto, vocês vão de certeza ouvir falar o Ricardo e quando lerem vão ouvir falar sempre disso e da comida, não é? Qual é a história, como tu apareces a escrever este livro? Para além da tua passagem pela laude, o teu percurso que toda a gente conhece. Antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Obrigado, Ana Ferrão, por me deixar assim um pouco sem palavras com esta introdução. Relativamente à origem deste livro, portanto, eu conheço os Municipal há vários anos, até num contexto social, porque tínhamos amigos em comum. O Fernando colaborava comigo em alguns projetos que eu fazia, em fanzines e depois também na LAUD, etc. E foi no contexto da LAUD que nós tínhamos uma rubrica mensal que era o Quadro de Honra, em que todos os meses revisitávamos um disco simbólico determinante no underground nacional. Íamos falar com bandas que já estavam separadas há imensos anos, com pessoas que não se falavam há 16 anos, houve um caso de uma, e todos os meses fazíamos um artigo sobre essa banda. E aquilo nos estava a resultar de uma forma tão boa
tivemos a ideia de juntar todos esses artigos e editar um livro. Eu estive com o Fernando e com o resto dos Municipal no lançamento da fotobiografia dos 20 anos dos Municipal, lançada pela saída de emergência, e ele apresentou o Luís Corte Real, o diretor da saída de emergência, e eu fiquei logo com a ideia que era a pessoa ideal para abordar para aquele projeto. E assim foi, não foi logo, porque ele já tinha um calendário editorial preenchido, mas no ano seguinte, do nada, já sem eu estar à espera, o Luís mandou um e-mail: esse projeto ainda está de pé, tens alguém a editar ou não está? Não, não está, então vamos avançar. E foi rapidíssimo e saiu o quadro de honra. Depois o Álvaro Costa, da Antena 3, com quem também já tinha colaborado alguns artigos comigo, etc. Tinha o Portugal 3.0 na altura e convidou-me para ir ao Porto apresentar o livro Quadro de Honra. Entretanto, a temporada acabou, ele disse: quando começar a nova série, vens. E contacta-me uma semana antes a dizer: olha, os Municipal vem cá, é um especial do Municipal, e como o livro Quadro de Honra até tem 2 capítulos sobre o Municipal, porque é sempre um capítulo por disco, e fizemos sobre o Wolfhard, o disco de estreia, e depois fizemos em exclusivo para o livro, porque não saiu na revista, fizemos também do New Business. E estivemos lá, apresentámos, aquilo atrasou-se. Eles depois deram boleia de Vila Nova de Gaia para Lisboa, na carrinha deles, e depois quem ler o livro vai perceber a importância das carrinhas na história dos Municipal. Na carrinha, o Fernando atira assim para o ar, atrás, porque eu estava no banco de trás: tu é que se calhar devias escrever uma biografia nossa, o que é que achas? Eu, sim, claro que sim, sem valorizar muito, pensei que era aquelas coisas que se dizia, também já tínhamos um certo à vontade. Ele continuava a carrinha já estava enfumarada, como tu contas ali, e portanto a carrinha já estava enfumarada, como tu contas no teu livro, exatamente. E portanto tu levaste esse convite assim um bocadinho, sim, não sim. Totalmente a sério. Sim, não totalmente a sério. Mas no dia seguinte telefonei: estavas a falar a sério, estava a falar 100% a sério. Isto foi numa terça-feira que gravámos, quarta-feira liguei, sábado estava em Alcobaça com ele reunido, fomos almoçar e estávamos já a delinear um plano sobre a biografia, uma listagem enorme de pessoas que devíamos contactar para obter testemunhos, etc. E acho que na semana seguinte mandei um e-mail ao Luís Corte Real, ou eu ou o Fernando, não me recordo, reunimos com a saída de emergência, disseram logo que sim, avançar, isto em outubro, final de outubro de 2016, em novembro começo e termino em novembro de 2017. Assim, Ricardo, quem lê este livro não é um livro convencional em termos de biografia. Tu não começaste por uma cronologia de vivências das pessoas, tu não começaste por uma cronologia da própria banda, não começaste pela discografia, tu tentaste dar um enquadramento de época aos Municipal numa Portugalidade que nós experienciámos nos anos 80, nos nossos late teens. Fizeste isso porquê? Por uma questão de formação académica base, porque é uma metodologia que tu já terias pensado, ainda que és jornalista e escreves para lá e lês muito, com certeza. Qual foi, o que é que te trouxe? Qual é a tua formação base, primeiro? A minha formação base é antropologia. É antropologia. Pronto, era aqui que eu queria chegar e queria que fosse ele a dizer. Porque há uma altura no livro que ele também nos confessa que olhou e pensou: vou olhar para aqui de um ponto de vista antropológico e com a distanciação necessária que se tem que ter quando se faz um trabalho científico deste tipo, ou pura e simplesmente vou arregaçar as mangas e vou assumir que eu estou a viver este momento da história e vou contar como se estivesse dentro do momento da história. E eu acho que ele tomou a decisão correta. Envolveu-se na história e tornou-se como que um bardo, ao fim e ao cabo, da vida dos Municipal. Sentes-te retratado nesta figura de quase de um bardo a contar esta história Um pouco, porque não houve inicialmente uma decisão base que determinou o futuro. O percurso foi-se fazendo por ele próprio. Eu sabia logo à partida que o espaço temporal que eu tinha era curto.
e comecei logo a entrevistar montes de pessoas, conversas intermináveis, transcrições, etc. E depois o livro começa no Campo Pequeno, no concerto que saiu agora em DVD, e até estão relatadas no primeiro capítulo momentos que se vê no documentário do DVD. E estive com o José Luís Peixoto nesse dia, e ele perguntou-me, ele já sabia que eu estava a fazer este livro, e perguntou-me como é que estava a correr. Eu disse que estava no trabalho de pesquisa, e ele teve uma breve conversa comigo, porque estávamos no backstage, não deu para grandes conversas, e diz: cuidado com a pesquisa, porque a pesquisa é um buraco que começas a cavar e depois não sais lá de dentro. E aquilo depois começou-me a bater, e de facto percebi que se começasse a pesquisar, há sempre mais histórias para contar. E depois também, a forma como fui acolhido por eles. Inicialmente estava muito consciente de que era alguém a mais. Era um jornalista, um observador que estava com eles a observar para depois ir relatar. E, por exemplo, estava no contexto do backstage, de camarim, e saía, dizia: ok, vou sair, vou-vos dar privacidade, e eles: não, tens de ficar aqui, fica à vontade. Fui tratado como um deles. Como família. Como família, exatamente. E isso rapidamente se desenvolveu também numa amizade, porque depois, além do livro, convidavam para ir jantar a casa de uns ou de outros, para ir ao futebol, para ir beber cerveja. Portanto, criámos uma química muito especial com cada um deles. Então, à medida que isso foi criando, eu percebi que, ok, isto não pode ser uma biografia convencional. Eu se calhar também não tenho a capacidade de escrever uma biografia enquanto género literário com uma determinada série de regras que deve ter. Eu se calhar não tenho a capacidade para isso, mas se calhar consigo fazer um livro que tem mais vida, que eu vou meter lá, porque o meu instinto sempre, quando escrevo na lauda ou em qualquer outro, eu nunca falo de primeira pessoa, eu estou sempre ausente, e eu de repente tenho que deixar cair esse instinto e pôr-me no livro, e ao pôr-me no livro consigo puxá-los mais também para cá, para o leitor, e dar esse lado mais pessoal, que eu acho que é muito mais interessante do que um artigo do Wikipedia com 448 páginas. Quando tu pensas nesse jornalismo e dizes: eu não vou fazer um living and dying em Las Vegas com os Moonspell, mas também não vou fazer aqui uma obra, uma tese sobre os Moonspell, tu ao colocaste nesse personagem que vivencia alguns dos momentos, e tu tens alguns capítulos na primeira pessoa, também consegues aí, penso eu, na minha opinião de leitora, uma ligação forte com quem te está a ler e é fã. Porque há algumas observações que tu fazes que são as que nós fazemos quando vamos ao concerto e quando os vimos em palco e quando os sentimos. E uma das características engraçadas e que eu apanhei numa conversa do Pedro foi dizer que este livro eu vou lê-lo várias vezes até morrer. E achei engraçado, porque quando vocês pegarem nesta obra de 400 e muitas páginas, vão encontrar também um pouco da fotonovela que foi a vida dos Moonspell. Portanto, a vida dos Moonspell não foi uma vida pacífica. Vocês, penso eu, que conhecem a banda e se identificam com a banda. O Fernando também não é uma pessoa que seja consensual. E isso é algo que se vê ao longo destas páginas de uma forma extremamente clara, mas por outro lado de uma forma límpida, de uma forma não quesilenta, não trapalhona, não atrapalhando os outros na procura da verdade. Mas foi difícil, não foi, Ricardo? Tiveste algumas conversas, sei lá, com o Ares, algumas conversas com o Ricardo, naqueles momentos mais complicados, que eu acompanhei em termos de rádio, porque iam saindo os álbuns, iam mudando a formação da banda, e para nós isso não é fácil quando estamos a escrever um livro. Isto é a minha experiência também de biógrafa. Sim, sim. Quando reunimos, logo a primeira condição que eu impus eu é que decido o que escrevo. Eu tenho total liberdade para escrever o que quiser e falar com quem eu quiser, e o Fernando desde logo, só assim faz sentido. Portanto, deu-me logo carta branca. E eu próprio sabia
que a história nem sempre tinha sido pacífica, com ações legais e tudo, e eu desde logo percebi e foi claro para mim que eu não iria. O livro não é um elogio aos Municipal, não é um livro para os fãs de Municipal, não é um livro de um fã de Municipal, é uma história em que eu a dada altura estou lá, mas é uma história que pretende também dar todas as visões dos que estão envolvidos nos acontecimentos e não apenas a versão do Fernando, como foi, por exemplo, a fotobiografia, que é um bom trabalho enquanto fotobiografia, mas é acompanhado de alguns textos que é só a visão do Fernando. Ele próprio faz esse meia-culpa que não resultou como pretendia, e era a altura de contar essa história. Não foi fácil, eu tinha algumas dúvidas sobre como é que iriam ocorrer as conversas com antigos elementos, e surpreendentemente correram bastante bem, nomeadamente com o Ares, o João Pedro, cuja saída foi litigiosa, que se arrastou durante anos em tribunais e foi muito prejudicial para a banda, como eles revelam. Só que passaram 20 anos entretanto, e a pessoa que esteve sentada à minha frente era uma pessoa madura, em paz com o passado, reconhecendo que cometeu erros, mas indicando que também foram cometidos erros de parte a parte, porque todas as histórias têm dois lados, e acho que todas as partes saíram dignificadas, porque nunca houve da parte de ninguém um lavar de roupa suja, como se vê muitas vezes, às vezes, neste tipo de biografias, nas rock bios, como lhe chamam, não há nada disso. E mesmo que houvesse, eu evitaria, porque eu não preciso transcrever tudo, mas nunca houve sempre elevação de todas as partes, e de todas as pessoas com quem falei, quando se cruzaram com eles, quando trabalharam com eles, têm algo positivo a falar, desde a editora à Century Media, a Paula Homem na Universal e agora da Sony Music, managers, toda a gente tem algo positivo a falar e a elogiar sobre o trabalho, a forma de trabalho deles. Portanto, à partida seria difícil, mas foi-se tornando fácil. Eu acho que o Ricardo toca aqui num ponto importante, que se nota quando se lê, é que há uma maturidade evidente em todos os membros da banda que estão a falar com o Ricardo durante este processo. É óbvio, e vocês também o sabem, é como quando nós estamos em família, há sempre o que se conta e o que não se conta, há sempre o que se pergunta e o que não se pergunta, e as respostas que nós também não contamos. E, portanto, isso deve ter acontecido a ti, como acabaste de dizer, há coisas que também te foram ditas e que tu não achaste relevante para contar a história. Não são relevantes para a história de uma forma global. Mas, deixando isso um bocadinho para trás e voltando ao tópico inicial da nossa conversa, que foi as carrinhas. Eu acho que as carrinhas representam aqui um papel importantíssimo na vida dos Municipal, principalmente porque a primeira turnê que eles fizeram é lá fora. E eu acho que é muito importante a fotobiografia, com toda a situação talvez não perfeita que a originou. Agora este livro, já mais maduro, já mais adulto, para trazer à cultura portuguesa a responsabilidade que os Municipal tiveram no enriquecimento da cultura musical em Portugal. Porque eles começaram lá fora e entrar aqui era difícil. Eu acho que, para além de algumas rádios locais e para além de alguns, ao fim e ao cabo, guerreiros da Rádio Nacional, não havia abertura para passar aquele som, não havia abertura para aquela banda que trazia uma experiência internacional muito grande e que não compaginava com a mesquinhez, o cinzentismo, a pequenez de um Portugal que não tinha ainda capacidade para fazer isso. E tu contas isso muito bem quando falas da primeira turnê. Como é óbvio, também foram praxados, não é? Porque não foi um tour bus, foi uma carrinha provavelmente mal cheirosa em que eles passaram fome. E, portanto, há esta experiência e esta dureza que eu sempre senti na banda quando os entrevistava, e principalmente nas conversas que com o Fernando, que era, nós fomos lá, sangramos, suámos, voltámos, mas voltámos mais fortes e com capacidade para fazer mais. E tu contas isso muito bem. Portanto, fala um bocadinho sobre o papel das carrinhas, porque há uma altura em que eles já vão de tour bus, há uma altura em que eles abrem para os creator e perguntam a eles próprios, mas what the fuck?
eu estou a abrir para os Creator. Eu adorava os Creator quando era puto, não é? Desculpe-me, os Creator abrem para os Municipal. Exatamente, eu estou a ser o headline e os Creator estão a abrir para mim. Isto é uma coisa inimaginável. E também a relação deles com pessoas importantíssimas como o Pete Steele e como o Porter, que são pessoas que são monstros, monstros no sentido positivo, de figuras basilares, seminais do que é o metal, do que ele deve ser, numa altura em que o metal nórdico se abandalhava numa delinquência um bocadinho estúpida e desajustada. Fala-me um bocadinho disso, Ricardo. Eu como os ouvi, o primeiro contato com os Municipal que tive foi em 94, com o Underground Municipal, e já tinha contacto com o underground nacional, etc. Não só de ouvir, mas também contacto com algumas bandas, de amigos em comum, etc. E havia uma antipatia geral pelos Municipal. Entretanto saiu o Wolfart e eles foram em turnê e eram um bocado mal vistos e eu nunca percebi bem porquê. Que achavam que eram beneficiados, que eram levados ao colo, que dizia-se muito, falava-se mal dos Municipal. Isto não é de agora, ainda acontece, mas começou para aí em 93. Nós sabemos que eles têm tido até em redes sociais e tudo isso problemas com haters, que têm que fechar contas. Sim. Está aqui uma... Sim, diria eu, não ia chamar... acho que estamos a falar de metal. É dor de corno, ponto final, não é dor de perfil, é dor de corno. Mas já nos anos 90, 94, 95, 96, o que se verificava é que os Municipal tiveram uma oportunidade e agarraram-no e seguiram em frente. Mas há N bandas que tiveram oportunidades, que tiveram possibilidade de assinar contratos com editoras internacionais, tiveram a oportunidade de fazer turnês e não o fizeram. Não o fizeram porque... Não tiveram what it takes, não é? Sim, acobardaram-se, não há outra expressão. Portanto, quando uma banda em início de carreira recebe um contrato de uma grande editora, tem que ter consciência que não vai negociar o contrato. A editora tem um contrato tido para uma banda nova, ou aceita ou não aceita. Se não aceitar, passa ao outro. Quando começa a negociar, perde a oportunidade. E desde esse momento, eles dizem que desde que gravaram a demo até gravar o EP, o Underground Municipal, já estavam a dizer que se tinham vendido. Portanto, eles lidam muito bem com isso há imensos anos. Mas voltando à carrinha, portanto, foi nessa primeira turnê que sai o Wolfart, o primeiro disco. A editora, na altura as editoras ainda faziam tour support, ou seja, financiavam as turnês, e perguntaram-nos de apresentar-nos uma série de possibilidades de turnê, algumas até com tour bus, e havia uma possibilidade de turnê que era com o Morbid Angel, que era talvez, na minha opinião, a maior banda de death metal de sempre. À época, sem dúvida, com os Immortal também, que era uma banda de black metal também muito importante da Noruega. 60 datas, salvo erro. Tinham-se não, tem que ir de carrinha. E eles ingenuamente disseram, ok, vamos lá, vamos de carrinha. Então eles voam para Dortmund, chegam à sede da Century Media em Dortmund, dão-lhes a chave de uma carrinha, vem a carrinha à porta, um pouco velha, está aqui um mapa, o primeiro concerto é na Escócia e boa viagem. Assim, sem GPS, sem nada, e eles ficam a olhar para o mapa, o que é que vamos fazer à vida. Acho que um deles lê bem mapas, do que eu percebi. Depois o Pedro Paixão depois aprendeu a ler mapas. Toda a gente dizia, ele lê muito bem mapas, mas ele diz, não, eu aprendi por necessidade, não sabia. Chegam à Bélgica, à Escócia, tocam num clube sem camarins e sem comida. A Inglaterra toda passam fome. Quando depois vêm para o continente, chegam à Bélgica, tocam num bar, num clube que é o Bebop, salvo erro, cujo dono é o agora organizador de um dos maiores festivais do mundo, que é o Grass Pop, de metal. Há o Wacken, há o Hellfest e há o Grass Pop, são os três maiores festivais. E ainda hoje é amigo deles porque vê-os chegar na carrinha e dar-lhes de comer. Deviam estar tão magrinhos, eu imagino. Ou antes, eu conheço essa história ao vivo e a cores quando eles voltaram.
eram tão ingênuos e a cultura em Portugal de turnés, de palcos, tudo isso nesta época era mínima, existia para um nacional cancionismo ou para alguns privilegiados que já conseguiam ter uma estrutura para os apoiar. Eles não, eles foram uma banda dentro de uma carrinha e não sabiam que o tour manager, que estava com o Mauro Angel, teria a obrigação de lhes dar um per diem para eles comerem. E o senhor, pronto, provavelmente com alguma costela portuguesa ou com alguma costela latina, achou por bem comer um bocadinho mais e não dar nada aos municipal. Então, os estudantes pura e simplesmente passaram fome, bebiam leite, comiam pão seco, porque não tinham dinheiro para comer. E pronto, e não sei se terão assaltado algumas notícias no caminho, que ele não escreveu no livro, mas eu tenho umas memórias de grandes conversas com um copo de Sérgio à frente e eu com o meu gin e nós a rirmos que nem os perdidos, porque afinal, quem tem fome tem direito a roubar para comer, digo eu. Mas pronto, ainda hoje, acho. E além, esse tour manager, além de não nos dar o per diem, a dada altura a turnê estava a correr tão bem aos Municipal, que era uma banda que mais merchandise vendia todas as noites, e estamos a falar dos Morbid Angel e dos Immortal, e os Municipal vendiam mais t-shirts, e a dada altura o tour manager queria mandá-los embora, queria tirá-los da turnê porque já estava com uma certa inveja. E eles tiveram uma atitude, ok, queres mandar embora, manda. Encostaram na parede, só que eles estavam a trazer pessoas, as pessoas já iam lá para ver o Municipal e ele não teve coragem. Mas fez outra coisa, negou-lhes o acesso ao catering das bandas, portanto eles nem podiam comer nas salas. Eles, quando dizemos que passarem fome, parece que é uma força de expressão, não, é literalmente eles passavam fome. E pronto, e as carrinhas têm eles dizem que foi a tropa deles, foi passar 60 datas de concerto, mas tiveram mais tempo ainda na carrinha. O Fernando ia enlouquecendo, já lhe chamavam o maluco. Tinha um roadie holandês que acho que durante a turnê toda nunca tomou banho e estava insuportável o ambiente na carrinha. Eles contaram uma história, não me recordo se está no livro ou não, que eles param em San Marino e até nesse momento até tinham poupado algum dinheiro e foram ao restaurante e foram jantar. E estavam a jantar e era um sítio até com um bom aspecto e às tantas veem esse roadie, esse holandês descalço a passar pelo restaurante e estava na casa de banho com os pés descalços dentro do lavatório a lavar os pés e depois acho que foram expulsos do restaurante, etc. No ferry boat de Dinamarca para, não sei se é para Estocolmo, não me recordo agora, são várias horas que estão no ferry boat e tem este no casino, o jogo é legal. O Ricardo ganhou que na altura numa slot machine que seria para aí 40 euros, equivalente. Vá comida para toda a gente. Era assim, ganhava dinheiro, vamos, ok, agora conseguimos sobreviver. E era um bocado isso, foi a tropa deles. E foi também um momento em que os dois guitarristas que gravaram o Wolf Art não foram, um saiu, o outro não queria fazer a turnê e o Ricardo chegou-se à frente, Ricardo Amorim também, não eu, fez a turnê sozinho como único guitarrista e a banda solidificou ele. Eu diria que seja o mais espiritual. Eu tento sempre por assim, ver algumas auras nas bandas e o Fernando tem uma que parte muito comigo, porque gosto muito de ler, porque gosto muito dos mesmos autores que eu gosto, porque teve uma evolução, embora bastante mais novo. O Fernando está nos seus early 40s e eu já estou nos early 60s. Portanto, eu já estou a caminho dos 62, ele estará a caminho dos 42, por aí, 43, 44. Mas eu vi-o a fazer uma progressão em termos, ao fim e ao cabo, de literatura semelhante à minha e algumas vezes até mesmo coincidente. E ele precisava de espaço. E é uma das coisas que as pessoas às vezes que é muito engraçado, muita bebedeira, miúdas, sei lá, tu que agora sou com a miúda, sei lá, o outro, não sei o quê. Isso também é retratado aqui, a questão deles perceberem o backstage e das pessoas completamente loucas a entrarem, e das loadies e disso tudo, e das groupies. Mas há uma sensação de invasão de privacidade enorme quando se passa 2 meses entre um palco, um camarim e uma carrinha sempre com as mesmas pessoas. E
é engraçado, tu retratas isso muito bem, e mais uma vez o conceito de família dentro desta metal madness, que podemos imaginar que seja esta turnê de 60 datas e os posteriores, era o regressarem a uma cidade na Alemanha onde vivia a mãe de um deles, para terem espaço, para respirarem, para se verem livres uns dos outros, em suma, principalmente o Fernando, não é? Que sentia mais essa claustrofobia de... Sim, sim, sim. E tu retratas isso muito bem no livro. Sim. Só contando muito brevemente um episódio pessoal, eu uma vez fui com um grupo de amigos próximo a um festival na Holanda e houve aquele vulcão na Islândia e todo o espaço aéreo europeu foi fechado. Muitas voltas, conseguimos arranjar uma carrinha portuguesa em Bruxelas, fomos de comboio para Bruxelas para depois vir para Lisboa. E passámos 24 horas na carrinha, juntos. Eu tive para aí 4 semanas sem contacto nenhum com os meus amigos, porque já não podia vê-los. Portanto, imagino 60 dias, é impossível. Relativamente a essa turnê foi muito dura para o Fernando, especialmente, porque, até fisicamente, porque ele é muito alto e estava muito desconfortável na carrinha, mas também por isso, porque ele precisava de espaço. E depois, a dada altura, eles começaram a fazer festivais e ficavam baseados em Dortmund. E às tantas, também para não estarem juntos, eles já chamavam o Fernando o Maluco. O Pedro Paixão, a mãe dele, que era professora universitária e estava em Heidelberg, pegou num carro da editora, pegou no Fernando e foi para Heidelberg, para a casa da mãe, para o Fernando também ter espaço, porque ele estava mesmo a pensar a desistir, a pensar isto não é vida para mim, não foi para isto que eu fiz uma banda. Depois as coisas começaram a tomar um rumo diferente, começaram a fazer turnés melhores, em turbãs, e eles adaptaram-se. Mas essa fase inicial foi muito complicada e foi aí também que começaram a haver os primeiros sinais de fricção com o João Pedro, que depois levaram à sua saída em 1997, antes do terceiro disco, o Sim. E sim, a carrinha é um momento iniciático de qualquer banda. É onde se mostra se they have what it takes or not. Outra evolução que vão conseguir observar quando lerem Lobos que Foram Homens, espero que leiam, comprado, a editora se estiver aqui emprestado, eu acho que é o tape trading, que é uma questão cultural do início dos 80 até ao final dos 90 em Portugal. E esse tape trading está associado também à grande dificuldade de ter salas de ensaio. E o Ricardo também conta em vários capítulos, portanto, é algo que nós vamos assimilando a pouco e pouco da biografia, é esta, ao fim e ao cabo, característica da nossa sociedade de ir à Feira da Lata, comprar e fazer o tal tape trading, mas também da dificuldade que há em ter o seu próprio local para ensaiar. E é interessante vermos que eles têm um primeiro local que acaba por ser a casa de alguém, conseguem ter depois um já montadinho, que é o Covil. Numa fase difícil da banda, fazem o chamado O Curral, que é engraçado, e o nome do próprio estúdio espelha um pouco o que se vai naqueles intestinos, não é? Porque há ali algo de intestinal a fermentar na banda. E por fim, tem o estúdio que têm hoje, que é o Inferno. Então, quando vão para o Inferno, vão trabalhar, não é? E tu passaste algum tempo no Inferno com eles, com o 1755? Sim. E a fazer entrevistas. Sim, passei muitas horas no Inferno e sinto-me bem no Inferno, sinto-me em casa. O primeiro espaço de ensaio deles foi o pavilhão polivalente da Brandoa, que tinha um palco montado e eles não tinham instrumentos e tocavam com instrumentos da banda de bailes que havia na Brandoa, que tocava rancho folclórico. Onde é que nós já ouvimos esta história, Sandra, não é? Exatamente. Até que foram expulsos de lá e arranjaram um Covil, que era em Alfornelos, portanto, tudo se passa entre a Brandoa e Alfornelos, é ali tudo muito, muito perto. E depois, como bem dizes, quando eles têm, o dono da garagem decide vender a garagem, eles ficam sem espaço de ensaio e vão para o Curral
há muito o nome também espalha um bocado a desilusão de terem perdido o Covil e de estarem num espaço onde não se sentiam confortáveis, numa fase muito chata da banda, em que o Ricardo esteve quase para sair da banda, que é uma coisa que eu não sonhava sequer quando eles me contaram. Aliás, todos eles tiveram para sair da banda, à exceção do Fernando. Todos eles contam isso. E essa fase do Corval foi particularmente negativa para eles. Depois chegaram ao inferno, lá está, e onde se sentem em casa e para onde levam uma marmita todos os dias, onde têm a máquina de café, onde estão lá, vão de manhã à noite, como quem vai para o escritório. E tem uma disciplina de trabalho muito rigorosa. Metódica e rigorosa, não é? Rigorosa. Nós estamos quase a terminar o nosso tempo desta apresentação. Para além disso, o Ricardo não foge ao tema do sertanismo. Leiam, é interessante, procurem as referências bibliográficas, também é. Eu tenho muitos amigos satânicos, amigos do peito, talvez os que mais me apoiaram na fase mais dura da minha vida foi a perca do meu marido. Eu sou católica praticante e, portanto, nunca houve conflito de interesses. E se repararem, vão ver que o Fernando é padrinho de muitas crianças, eles são padrinhos entre si das crianças todas e, portanto, isto é o nosso Portugal, onde o esoterismo, o ocultismo, o satanismo, o cristianismo e todas as outras religiões, desde que as pessoas sejam boas pessoas, conseguem viver em perfeita harmonia. Eu comecei com uma citação, vais-me permitir que eu termine com outra citação e depois há um presente que o Ricardo tem para vocês. Os nossos Municipal estão na América, fizeram um concerto esgotado, agora no Canadá, esgotado também. Eu vou ler umas palavras do Fernando e o Fernando depois vai-vos dizer alguma coisa ali. O livro quase termina com esta citação que eu vou ler do Fernando. E é daí que vos escrevo, desse mundo e da mesma cadeira onde falei horas com o Amorim, o biógrafo, não o guitarrista, e vos exorto a lerem este livro, experimentando esquecer as vossas próprias histórias connosco, o que o nosso nome carrega, para se concentrarem na verdadeira história dos tais 5, 6 rapazes que um dia, em Almada, conheceram o seu líder espiritual, um viking, um líder, um músico, o Quarton dos Battery, o ser humano que plantou este feitiço de Municipal. É a humildade, a amizade, o coração amigo, o Wolfheart dos Municipal que fica connosco e que vocês encontram neste livro. Muito obrigada a todos por estarem presentes. Fernando dos Municipal, Ricardo Amorim, o biógrafo. Do Até Já, a Bases de Nova Iorque.